Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os corredores do ensino médio eram um campo de batalha diário para Jake, um garoto quieto, sempre imerso em seus livros e evitando o olhar dos outros o máximo possível. Todos os dias ele suportava as zombarias e provocações de Jason, o líder dos valentões, e seu grupo de amigos que tinham prazer em provocá-lo, menosprezá-lo e torná-lo seu alvo favorito. O que eles não sabiam era que Jake não era o garoto fraco e desajeitado que parecia. Por trás dos óculos e do sorriso tímido, escondia-se um segredo que ninguém poderia imaginar. Ele tinha um mestre de Kung Fu. Todas as noites, em um dojo escondido nos arredores da cidade, Jake passava por um treinamento rigoroso com o mestre Shen, ex-campeão internacional de Kung Fu. Lá, ele aprimorava suas técnicas de luta, foco e disciplina. Seus golpes precisos e poderosos eram o resultado de anos de prática intensa, suor e perseverança. Mas no ensino médio ele continuou a agir como garoto modesto e indefeso. Até que um dia Jason foi longe demais, humilhando Jake na frente de toda a turma. Essa foi a faísca. A calma aparente de Jake de repente deu lugar a um controle e uma força inesperados. Em um movimento fluido e perfeitamente executado, ele repeliu os ataques de Jason com uma precisão enervante. Os valentões ficaram atônitos e sem palavras. Jamais imaginaram que aquele garoto frágil tivesse um mestre secreto de Kung Fu e que toda sua arrogância colidiria com um talento oculto e formidável. Daquele dia em diante, Jake nunca mais seria o mesmo aos olhos da escola. E aqueles que pensavam que poderiam subestimá-lo descobririam que por trás de sua calma se escondia uma força que ninguém poderia ter previsto. Jake Harrison caminhava pelos corredores do colégio com seu andar habitual, cabeça ligeiramente baixa, um livro agarrado ao peito. Cada passo parecia um esforço para permanecer invisível. Risos e zombarias ecoavam ao seu redor como um eco constante do bullying diário. Jason Mitchell, o líder dos valentões, já o avistara assim que ele entrou pela porta. Ele e seus amigos se moviam como um bando, sentindo um prazer doentio em aterrorizar os mais fracos. Hoje o objetivo deles era claro: humilhar Jake na frente de toda a turma. "Ei, Harrison!" Jason gritou com um brilho de zombaria nos olhos. Ainda imerso nos seus livros? Acha que isso vai te salvar quando eu for? Antes que pudesse terminar, Jake desviou o olhar ligeiramente calmamente, mas por dentro, seu coração disparava. O que ninguém na escola sabia era que cada insulto, cada empurrão, cada humilhação servia como motivação. Depois da aula, Jake foi, como de costume, para seu esconderijo secreto, um pequeno dojo abandonado nos arredores da cidade. Lá Mestre Shen, seu mentor e ex-campeão de Kung Fu, o esperava. "Hoje você precisa aprender a canalizar sua raiva", Jake disse Mestre Shen com uma voz firme, mas suave. "A verdadeira força não está na violência, mas no autocontrole." Jake assentiu. Os socos atingiam os sacos de pancada com uma precisão e potência surpreendentes para um adolescente frágil. Cada movimento, cada postura, cada respiração era aperfeiçoada. Ele sabia que um dia, tudo o que estava aprendendo o capacitaria a se defender e pôr fim às humilhações. Mas no ensino médio ele ainda tinha que desempenhar o papel do garoto quieto, aquele que Jason e seus amigos consideravam fraco e indefeso. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Jake deu um leve sorriso. Ele tinha um plano, e ninguém na escola, nem mesmo Jason, poderia prever o que aconteceria. No dia seguinte, a escola já ecoava com os gritos dos alunos. Jake caminhava pelos corredores com seu andar habitual, cabeça baixa, livros agarrados ao peito. Mas desta vez sentiu algo mudar dentro de si, uma confiança renovada, forjada por meses de treinamento intensivo com o mestre Shen. Jason Mitchell e sua gangue de capangas o aguardavam perto dos armários, como faziam todas as manhãs. Seus olhares eram cheios de malícia. "Então, Harrison, pronto para sua lição diária?" Jason zombou, avançando ameaçadoramente. Jake levantou a cabeça lentamente. Não demonstrava medo. Apenas uma calma que começava a enervar os valentões. "Deixe-me em paz, Jason", ele sussurrou, sua voz baixa, quase fria. Mas Jason não estava ouvindo. Ele agarrou o livro de Jake e o jogou no chão com força. Os outros alunos riram, mas em vez de recuar, Jake deu um passo à frente. Num movimento fluido e preciso, agarrou o braço de Jason, virou-o com delicadeza, mas com firmeza, e obrigou-o a se ajoelhar para pegar o livro. As risadas se transformaram em murmúrios de choque. "O quê?" Jason gaguejou com os olhos arregalados. Ninguém esperava que Jake reagisse com tanto controle. Jake deu um passo para trás com o rosto calmo.
Tente de novo e você vai se arrepender de ter me procurado, disse ele com a voz baixa, mas com uma autoridade que paralisou os bandidos. Naquele momento, algo mudou nos olhos dos outros alunos. Jake não era mais apenas o garoto tímido e fraco. Ele era alguém diferente, alguém capaz de se defender com precisão e força insuspeitas. Jason, humilhado diante de toda a turma, recuou lentamente. Nunca imaginara que aquele garoto que ele considerava fraco pudesse ser tão habilidoso. Pela primeira vez, a turma de valentões duvidou de sua superioridade. Jake, no entanto, sabia que aquilo era apenas o começo. Suas habilidades ainda eram um segredo para a maioria, e ele pretendia usá-las com sabedoria, e quando necessário com poder. Desde o confronto de ontem, os corredores da escola pareciam diferentes para Jake. Os olhares dos outros alunos não se fixavam mais nele como se fosse um alvo fácil. Alguns o observavam com curiosidade, outros com admiração, mas os mais ousados permaneciam cautelosos. Jason Mitchell, por sua vez, não conseguia digerir a derrota. O orgulho ferido queimava dentro dele. Sussurrou aos amigos: "Isso não é possível." Harrison ousou tocá-lo. Mas Jake, fiel à sua calma habitual, continuou a fingir ser um menino quieto e indefeso. Ele sabia que precisava encarar essa vida dupla com cuidado. Durante o intervalo, ele estava sentado à sua mesa de sempre no refeitório, de cabeça baixa, folheando um caderno de desenho. Foi então que Mia Carter, uma aluna popular porém injusta, se aproximou dele. "Ei, Jake, não foi você quem, colocou Jason no lugar dele ontem?" Ela perguntou, tentando esconder um sorriso divertido. Jake olhou para cima surpreso. Mas não foi nada", respondeu ele, tentando soar modesto. Mia sentou-se à sua frente. "Sabe, o que você fez foi incrível. Todo mundo está falando sobre isso. Até os alunos que te ignoravam estão começando a te notar." Jake sentiu uma estranha mistura de constrangimento e orgulho. Pela primeira vez, alguém estava enxergando além de sua timidez. Mas a paz durou pouco. Jason, tendo ouvido a conversa, aproximou-se furiosamente. "Harrison, você acha que vai bancar o esperto agora?" gritou ele, vermelho de raiva. Os outros alunos se afastaram, alguns animados com a perspectiva de outro espetáculo. Jake se levantou lentamente sem demonstrar medo. Seus punhos cerraram-se levemente, pronto para responder a qualquer ataque. Jason avançou em sua direção, mas Jake, com uma fluidez surpreendente, desviou e fez um movimento rápido que desequilibrou Jason sem feri-lo gravemente. O silêncio tomou conta do refeitório. Os alunos prenderam a respiração. Pela primeira vez, Jake começou a perceber o poder que seu treinamento lhe conferia. Ele não era mais apenas um garoto fraco, mas um lutador capaz de se defender e impor respeito. E se Jason quisesse continuar procurando encrenca, ele estava prestes a descobrir que Jake Harrison era muito mais do que apenas um aluno tímido. Depois de vários dias processando sua derrota, Jason Mitchell não estava mais apenas com raiva. Ele estava obcecado em humilhar Jake Harrison. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de ser humilhado novamente na frente de toda a escola. Ele reuniu sua turma no estacionamento atrás do ginásio. "Escutem." Jason rosnou com o punho cerrado. "Esse Harrison acha que pode nos humilhar? Vamos mostrar a ele que ele é só um garotinho fraco." Os outros assentiram, ansiosos para retaliar. O plano era simples: atrair Jake para um lugar isolado depois da aula e envergonhá-lo na frente de toda a turma. Jake, por sua vez, pressentia que algo estava errado. Seus instintos, aguçados por meses de treinamento, lhe diziam que Jason não desistiria tão facilmente. Mesmo assim, ele não queria criar conflitos desnecessários. Continuou vivendo sua vida normalmente, mantendo-se discreto e evitando provocar os valentões. O dia fatídico chegou. Os corredores pareciam mais movimentados do que o normal. Durante o intervalo, um bilhete escondido debaixo do seu armário chamou sua atenção. "Encontre-nos atrás do ginásio, se você for corajoso o suficiente. Jason." Jake leu calmamente. Seu rosto permaneceu impassível, mas sua mente acelerou. Ele sabia que aquilo era uma armadilha. A cada movimento que aprenderá no dojo, a cada técnica que o mestre Shen lhe ensinara, ele se preparava mentalmente para o que estava por vir. Depois da aula, ele foi para a academia, fingindo inocência. Jason e sua turma já estavam lá rindo e impacientes. "Então Harrison, pronto para ser humilhado?" Jason disse, caminhando em sua direção arrogantemente. Jake deu um passo à frente, com um olhar calmo, mas penetrante. "Se você realmente quer me provocar, sugiro que pense 2 vezes." Jason caiu na gargalhada. Estou pensando muito bem, meu amigo. E sei que não há nada que você possa fazer contra nós."
Mas antes que Jason pudesse agir, Jake usou um movimento evasivo perfeito e desarmou a situação com uma precisão enervante. Ele desviou do primeiro ataque de Jason, deu um passo para o lado e, em um movimento fluido, derrubou um dos cúmplices no chão sem feri-lo seriamente. A turma ficou paralisada, em choque. Jason, corado de raiva, finalmente percebeu que Jake não era apenas um garoto tímido. Ele era um lutador de Kung Fu com técnica e disciplina surpreendentes. A armadilha dos valentões falhou completamente. E naquele dia, Jake Harrison começou a se impor na escola, não apenas pela força, mas pela maestria e sabedoria de seu ofício. Desde o seu confronto atrás do ginásio, Jake Harrison não era mais visto como o garoto tímido e fraco da escola. Os alunos que antes o ignoravam ou zombavam dele agora o olhavam com admiração, alguns até com uma pitada de admiração secreta. Durante o intervalo, vários alunos se aproximaram para parabenizá-lo. Jake, ontem foi incrível, disse Liam, um colega quieto, com os olhos brilhando. Você realmente derrotou o Jason e sua turma sem nem machucá-los. Jake deu um leve sorriso, humilde. Obrigado. Só estou fazendo o que preciso para me defender. Mas nem todos compartilhavam desse respeito crescente. Jason, humilhado e furioso, não suportava mais ver Jake ganhar popularidade. Cada gargalhada, cada olhar de admiração que os outros alunos lhe lançavam, alimentava sua raiva. Naquela noite em casa, Jake treinou ainda mais intensamente. Cada movimento, cada golpe, cada esquiva tinha que ser perfeito. Mestre Shen lhe ensinara que a verdadeira força não era apenas física, mas também mental. Jake precisava manter a calma, a paciência e se preparar para as armadilhas que Jason certamente armaria. No dia seguinte, Jason tentou semear o medo. Empurrou Jake no corredor, tentando provocar uma reação. Mas Jake, calmo como sempre, desviou com fluidez e continuou seu caminho, deixando Jason frustrado e vermelho de raiva. Alguns alunos até começaram a ficar do lado de Jake, não por medo, mas por respeito. Eles cochichavam entre si, surpresos com o quão forte e tranquilo aquele garoto quieto conseguia ser. Jake percebeu que sua reputação havia mudado. Os valentões do colégio não podiam mais subestimá-lo. E ele, pela primeira vez, sentiu a satisfação de ser reconhecido por quem realmente era, não pelo que os outros pensavam dele. No entanto, ele sabia que uma tempestade estava se formando. Jason não iria desistir tão facilmente. Os próximos dias seriam cruciais para Jake. Ele precisava continuar guardando seu segredo, aprimorar suas habilidades e se preparar para o que provavelmente seria a batalha mais difícil de sua vida escolar. Jason Mitchell não suportava mais a ideia de Jake Harrison ganhar popularidade e respeito. A cada dia sua humilhação aumentava, e ele sabia que precisava lutar mais para retomar o controle de sua gangue e da escola. Depois da aula, ele reuniu seus cúmplices no ginásio vazio. Escutem, começou ele, com o rosto duro e os punhos cerrados. Não basta mais simplesmente tentar provocá-lo ou empurrá-lo. Ele sempre nos faz de bobos. Vamos armar uma verdadeira armadilha para ele. O plano deles era audacioso. Durante o workshop de encerramento do dia, enquanto a maioria dos alunos participava de atividades em grupo, eles isolariam Jake em um corredor vazio e o cercariam. O objetivo não era feri-lo gravemente, mas humilhá-lo publicamente e retomar seu poder. Jake, por sua vez, pressentia que algo estava se formando. Desde o último confronto, ele havia aguçado seus instintos e sua percepção do ambiente. Percebeu olhares furtivos, sussurros e alguns gestos suspeitos dos valentões. Quando o alerta foi confirmado por um bilhete deixado em seu armário. Prepare-se, você não vai sair ileso desta noite. Jason. Jake não entrou em pânico. Sorriu interiormente, pronto para transformar aquela armadilha em uma lição para aqueles que ousassem subestimá-lo. Quando chegou a hora fatídica, Jake caminhou calmamente em direção ao corredor designado, fingindo ignorância e nervosismo. Mas assim que entrou, Jason e sua turma apareceram, formando um círculo ao seu redor. Bem, Harrison, pronto para sofrer um pouco? Jason retrucou, com o rosto contorcido de raiva. Jake respirou fundo, lembrando-se de cada lição que o mestre Shen lhe ensinou: paciência, controle, observação. Ele se esquivou do primeiro ataque com fluidez e, em seguida, neutralizou os movimentos de um de seus cúmplices com um gesto preciso, sem violência excessiva. Cada ataque dos valentões era antecipado, cada movimento calculado. Os alunos que passavam começaram a parar, observando a cena com espanto e admiração. Em questão de instantes, Jason e sua gangue se viram desorientados e desequilibrados. O plano deles havia fracassado completamente. Jake permaneceu calmo, com o rosto impassível, enquanto lutavam para recuperar a compostura.
Você deveria pensar antes de subestimar alguém, ele disse simplesmente, com seus olhos penetrantes fixos em Jason. Os brutos, humilhados diante de várias testemunhas, recuaram em silêncio, finalmente entendendo que estavam lidando com um adversário formidável, mestre de uma arte que eles nem sequer entendiam. Jake, no entanto, sabia que aquilo era apenas o começo. A batalha por respeito na escola havia acabado de ganhar uma nova dimensão, e ele estava pronto para encarar qualquer desafio. Após vários confrontos, Jake Harrison começou a ganhar atenção em toda a escola. Mas esse reconhecimento não se baseava apenas no medo que ele inspirava nos valentões. Alguns alunos começaram a vê-lo como alguém digno de respeito e confiança. Mia Carter, que fora a primeira a elogiá-lo, decidiu conversar com outros alunos. Logo, alguns colegas de Jake, que antes eram tímidos e reservados, se aproximaram dele para oferecer ajuda e amizade. Entre eles estavam Liam, um garoto inteligente e leal, e Sophie, uma aluna esportiva que também sofria com o bullying de Jason. Jake, queríamos te dizer. Começou Liam, que se Jason e sua gangue tentarem algo de novo, estaremos aqui para te apoiar. Você não precisa mais enfrentar isso sozinho. Jake sorriu agradecido, mas permaneceu humilde. Obrigado. Não preciso de ajuda para me defender, mas saber que você está aqui me dá forças. Enquanto isso, Jason observava de longe, cada vez mais furioso. A popularidade de Jake crescia e a lealdade demonstrada por alguns alunos o deixava furioso. Ele percebeu que seus métodos habituais, intimidação e zombaria, não eram mais suficientes. Agora precisava bolar um plano muito mais elaborado, algo que pudesse destruir Jake e seus novos aliados. No entanto, Jake, embora aceitasse a amizade e o apoio de seus companheiros, não relaxou sua vigilância. Cada sessão de treinamento com o mestre Shen fortalecia sua disciplina e seus instintos. Ele sabia que precisava estar sempre pronto, porque Jason nunca desistiria facilmente. O ensino médio, que antes era um lugar onde Jake se sentia vulnerável e sozinho, estava lentamente se tornando um lugar onde ele podia usar sua força, inteligência e artes marciais para se defender e proteger aqueles que ousavam ser justos. Mas por trás de cada sorriso e cada elogio, ele sentia a sombra de Jason ainda pairando, pronta para atacar a qualquer momento. O verdadeiro teste de sua força e coragem se aproximava, e desta vez, ele tinha que lutar não apenas por si mesmo, mas também para proteger seus novos aliados. A raiva de Jason Mitchell só aumentava desde que Jake Harrison conquistou o respeito e a amizade de vários alunos. Cada sorriso que Jake recebia, cada olhar de admiração que lhe lançavam, era uma humilhação adicional para Jason. Depois da aula, ele reuniu sua gangue no porão abandonado da escola, um lugar que usavam como esconderijo secreto. Desta vez, ele queria atacar com mais força, não apenas para humilhar Jake, mas também para mostrar a todos que ele continuava sendo o líder indiscutível. Não podemos atacá-lo como antes, disse Jason, com os olhos brilhando de raiva. Os amigos dele estão começando a protegê-lo. Temos que ser mais astutos. Vamos criar uma armadilha de verdade, uma que ele não conseguirá evitar. O plano era atrair Jake e seus aliados para um antigo armazém perto da escola, sob o pretexto de uma competição amigável entre os alunos. Mas na realidade, Jason e sua gangue planejavam isolar cada membro e semear o medo para abalar o moral deles. Jake, perspicaz e observador, já havia percebido que Jason planejava algo mais perigoso. Seu treinamento com o mestre Shen o ensinara a manter a calma em situações críticas e a antecipar os movimentos dos oponentes. Ao receber o convite para a competição, soube imediatamente que se tratava de uma armadilha. Decidiu ir mesmo assim, mas desta vez não estaria sozinho. Liam, Sophie e alguns outros aliados se juntariam a ele, formando uma equipe pronta para combater Jason e seus planos diabólicos. Quando o dia amanheceu, a sombra do armazém pairava diante deles. Jake e seus aliados avançaram cautelosamente, cada um ciente dos perigos potenciais. Jason, escondido com sua gangue, observava a chegada deles com um sorriso cruel. Ele acreditava que desta vez, finalmente recuperaria o controle e humilharia Jake para sempre. Mas Jake, calmo e concentrado, sabia que aquela armadilha seria apenas mais uma oportunidade para demonstrar não apenas sua maestria no Kung Fu, mas também sua capacidade de proteger aqueles que respeitava. O confronto que se seguiu prometia ser intenso, estratégico e revelador. O duelo supremo entre a astúcia dos brutos e a disciplina do mestre secreto. O ar estava pesado e tenso no antigo armazém. A luz mal entrava pelas janelas sujas, projetando sombras sinistras no chão empoeirado. Jake e seus aliados avançavam cautelosamente, cada passo medido, cada respiração controlada.
Jason Mitchell, escondido com sua gangue, sorriu cruelmente. Desta vez ele não vai escapar, sussurrou para seus cúmplices. Eles estavam convencidos de que a armadilha funcionaria perfeitamente. Mas Jake havia planejado cada detalhe. Ele sinalizou para que seus aliados se posicionassem, formando uma pequena equipe estratégica. Liam e Sophie se posicionaram para cobrir os cantos e antecipar quaisquer ataques, enquanto Jake permaneceu no centro, concentrado e pronto para reagir. Assim que Jason fez o primeiro movimento, avançando arrogantemente para isolar Jake, este se esquivou com impressionante fluidez, usando a gravidade e a força dos oponentes contra eles. Num piscar de olhos, desarmou um dos cúmplices e o derrubou sem uso de força excessiva. Os outros bandidos, surpresos com a velocidade e precisão de Jake, hesitaram por um instante. O quê? Jason gritou, incrédulo. Ele nunca tinha visto Jake agir com tanta maestria. Mas não desistiu e tentou surpreendê-lo com um ataque combinado de sua gangue. Foi então que Liam e Sophie entraram em ação. Liam imobilizou um dos agressores enquanto Sophie imobilizou o outro, deixando Jake concentrado em Jason. A luta se tornou uma dança estratégica, cada movimento calculado, cada ataque antecipado. Jake usou sua força, velocidade e inteligência para incapacitar seus oponentes sem causar ferimentos graves. Por fim, Jason se viu sozinho, desorientado e humilhado diante de seus cúmplices. Jake se adiantou calmamente com um olhar penetrante e disse simplesmente: Jason, você deveria ter aprendido a respeitar muito antes de começar a tentar humilhar os outros. Humilhado e furioso, Jason recuou. Pela primeira vez, compreendeu que subestimar Jake Harrison fora um erro monumental. Os valentões, incapazes de reagir, permitiram que Jake e seus aliados triunfassem. Lentamente a tensão se dissipou. Jake, calmo e controlado, havia provado não apenas sua força, mas também sua capacidade de liderar e proteger aqueles que o respeitavam. O armazém, testemunha do confronto, havia se tornado o lugar onde a disciplina e a coragem triunfaram sobre a brutalidade e a inveja. A escola nunca mais foi a mesma depois do confronto no depósito. Alunos que antes ignoravam ou zombavam de Jake Harrison agora o olhavam com admiração e respeito. Até mesmo alguns alunos populares que nunca ousaram falar com Jake começaram a sorrir e cumprimentá-lo nos corredores. Jason Mitchell, humilhado e silenciado pela própria arrogância, foi forçado a admitir a derrota. Não podia mais impor sua tirania como antes, pois Jake havia demonstrado que a força não residia apenas na intimidação, mas também no controle, na disciplina e na coragem. Jake, por sua vez, permaneceu humilde. Sabia que sua reputação não era resultado apenas de suas habilidades em Kung Fu, mas também do respeito que aprenderá a demonstrar aos outros e da lealdade de seus amigos. Liam, Sophie e Mia estavam ao seu lado, formando um pequeno e sólido círculo de amizades baseado na confiança e no apoio mútuo. Nas semanas seguintes, os agressores gradualmente cessaram seus ataques. Os alunos começaram a entender que o bullying não era mais tolerado e que todos podiam defender sua honra com coragem e inteligência. Um dia, quando Jake foi ao dojo para treinar, Mestre Shen o parabenizou. Você demonstrou maestria e sabedoria, Jake. O que você conquistou vai muito além da mera força física. Você conquistou o respeito dos seus colegas e mostrou que o verdadeiro poder reside na disciplina e no autocontrole. Jake sorriu, sabendo que seu caminho estava apenas começando. Ele havia provado que um garoto aparentemente fraco poderia se tornar um mestre, que paciência e treinamento poderiam transformar medo em respeito. E que força não era nada sem sabedoria. O ensino médio, antes um lugar de medo e ridículo, agora era um lugar onde a coragem, a amizade e a disciplina reinavam supremas. Jake Harrison, o garoto que ninguém imaginaria ser capaz de se defender, não apenas sobreviveu aos valentões, como mudou para sempre o curso de sua vida e a de seus colegas.